se fizermos liso adequado da nossa imaginação, ela nos ajudará a converter os fracassos e erros em bens de grande e inestimável valor, fará com que o leitor descubra a verdade cochezida apenas dos no fazem uso da imaginação, isto é, que os maiores reveses e desgraças muitas vezes abrem a porta para oportunidades maravilhosas. Existem dois meios de lucro da imaginação, a saber desenvolvendo essa qualidade na própria mente, ou mediante a associação com alguém que já a tenha desenvolvido. Assim, se o leitor sentir que a sua própria imaginação é inadequada, deverá formar uma aliança com alguém cuja imaginação seja suficientemente desenvolvida para suprir a sua deficiência. Eristhene vivia as formas de aliança, por exemplo, a aliança pelo esarnoia, a aliança comercial, a aliança com amigos e a que existe entre empregados e empregadores. Nem todos os homens são dotados da capacidade para atender da melhor forma aos seus interesses, como chefe, e os que não têm tal capacidade podem lucrar associando-se a homens de imaginação, que tenham essa habilidade. Não é uma infelicidade ser empregado. Ao contrário, muitas vezes fica provado que essa situação é a mais vantajosa, numa associação, uma vez que nem todos os homens têm capacidade de direção. Talvez não exista outro campo de esforços em que a imaginação desempenhe um papel tão importante como no domínio das vendas. O vendedor capaz vê o mérito dos artigos que vende ou do serviço que presta, na sua própria imaginação, e se não fizer isso não conseguirá vender coisa alguma. Há alguns anos passados foi efetuada uma transação que é apontada como a mais notável que registra a história de venda de tal natureza. O objeto dessa venda não foi qualquer mercadoria, mas a liberdade de um homem que estava preso na penitenciária de Chiu, e o desenvolvimento de um sistema de reformatório, prisão que promete uma transformação radical nos métodos de tratar os infortunados que se tornam culpados perante a lei. Há alguns anos, fui convidado para falar perante os detentos da penitenciária de Ohio. Quando apareci na plataforma, vi entre os detentos um homem que conhecera como próspero comerciante, havia mais de 10 anos. Este homem era cujo perdão mais tarde consegui, e a história dessa libertação ocupou as primeiras páginas de quase todos os jornais dos Estados Unidos. O leitor talvez se lembre do caso. Depois de pronunciar o meu discurso, procurei falar com e sonhei que havia sido condenado a 20 anos por crime de falsificação. Depois que ele me narrou todo o seu caso, eu lhe disse: eu o tirarei daqui em menos de 60 dias. Com um sorriso forçado ele respondeu: admiro seu espírito, mas estranho as suas palavras. Não sabe então que pelo menos 20 homens influentes já experimentaram conseguir a minha liberdade, por todos os meios de que dispunham, e tudo de baldéu isso não é possível. 122. Penso que foi a sua última frase "o sou não é possível", que soou aos meus ouvidos como um desafio para demonstrar-lhe que o que eu pretendia fazer era possível. Voltei a Nova York e pedi a minha esposa que preparasse as nossas malas para a estada, por tempo indeterminado, na cidade de Columbus, onde está localizada a penitenciária do Ohio. Tinha um propósito definido. Esse propósito era tirar da penitenciária. Não pensava apenas em libertá-lo, mas também no meio de conseguir essa liberdade de forma a livrá-lo da peoa de criminoso e de dar crédito também a todos os que concorressem para a sua libertação. Nunca tive um momento de dúvida quanto a conseguir o que pretendia, pois um vendedor que vacila não vende nunca. Minha esposa e eu fomos para Columbus e nos instalamos como se fôssemos passar ali muito tempo.
No dia seguinte visitei o governador de Ohio e expliquei-lhe o fim da minha visita, com as seguintes palavras: venho à sua presença, Sr. Governador, a fim de pedir-lhe a liberdade de Mr. B, que se encontra na penitenciária de Ohio. Tenho sérias razões para fazer-lhe esse pedido e espero que lhe dará a liberdade imediatamente. Contudo, vim disposto a demorar-me em Columbus o tempo necessário para conseguir o meu intento. O prisioneiro B iniciou um sistema de instrução por correspondência, na penitenciária de Ohio, como deve ser já do seu conhecimento. B influenciou 1.739, dentre os 2.518 prisioneiros da penitenciária, a seguirem cursos de instrução. Conseguiu angariar livros e material escolar para esses cursos, sem que tal coisa custasse um cêntimo aos cofres públicos do Estado. O diretor e o capelão da penitenciária disseram-me que ele cumpre fielmente os regulamentos da prisão. De certo, um indivíduo que é capaz de influenciar tão grande número de pessoas a dirigir os seus esforços no sentido de aperfeiçoamento moral não pode ser muito mau. Venho pedir-lhe para libertar 13 porque desejo colocá-lo na direção de uma escola para detentos, que dará aos 160.000 prisioneiros de outras penitenciárias dos Estados Unidos uma chance para também lucrarem com a sua influência. Estou preparado para assumir inteira responsabilidade pela sua conduta, depois da libertação. Eis o meu caso, senhor governador, mas antes de ter a sua resposta quero que saiba que não sou tão ingênuo a ponto de não compreender que os seus inimigos políticos irão criticar o seu gesto, caso liberte. De fato, se o puser em liberdade, perderá muitos votos, caso queira ser reeleito. Com os punhos cerrados, em tom firme, o governador Vic Donahue respondeu: se é isso que pretende DCB, eu o libertaria, ainda mesmo que tivesse de perder 5.000 votos. Entretanto, antes de assinar o decreto, quero que procure a Clemency Board e consiga uma recomendação favorável. Quero também que arranje uma recomendação do capelão e do diretor da penitenciária. O senhor sabe muito bem que um governador está 123. Sujeito ao Tribunal da Opinião Pública, e esses senhores a que me refiro são representantes dele. Fora efetuada a transação e em 5 minutos apenas. No dia seguinte, voltei à presença do governador, acompanhado do capelão, e notifiquei-lhe que a Clemency Board, bem como o diretor e o capelão, apoiavam o pedido de libertação. 3 dias depois, o decreto de perdão foi assinado, e B ultrapassou os grandes portões de ferro da penitenciária. Era um homem livre. Citei todos esses detalhes para demonstrar aos leitores que não houve dificuldade alguma na transação. O trabalho para a libertação fora preparado nos bastidores, antes mesmo que eu entrasse em cena. O próprio B havia preparado o terreno com a sua boa conduta e os serviços que prestara a 1.729 prisioneiros. Quando criou o primeiro sistema de instrução que se conhece para detentos, forjou também a chave que lhe abriria a porta da prisão. Mas por que motivo teriam fracassado os outros, que pediram a sua libertação? Fracassaram apenas por não ter feito uso da imaginação. Talvez tivessem pedido a liberdade de alegando que a sua família era ilustre e ele próprio um indivíduo educado, diplomado por uma escola superior, e não um criminoso vulgar. Não apresentaram ao governador um motivo suficiente para justificar a concessão do perdão, e se não fosse isso teriam libertado muito antes da minha interferência.
Antes de apresentar-me ao governador, repassei todos os fatos e, na imaginação, vi-me no lugar daquela autoridade. Assim, procurei decidir qual a razão que me tocaria com mais força, se eu estivesse realmente no seu lugar. Quando o governador de Ohio concedeu a liberdade a B, não tive a menor dúvida de que a pessoa deste último era de importância secundária, quanto à sua decisão. Sem dúvida, o governador viu ali um benefício possível, não para sozinho, mas para 160 mil detentos que necessitariam da sua influência. Isso foi imaginação. E foi também transação. Depois de terminado o incidente, conversando eu com um dos indivíduos que haviam mostrado maior diligência, durante um ano, na tentativa de conseguir a liberdade de R, ele me perguntou: "Mas, como foi que conseguiu isso?" Foi a tarefa que já realizei com mais facilidade, em toda a minha vida. A maior parte do trabalho já estava feita, antes da minha entrada em cena. Na verdade, quem conseguiu tudo isso não fui eu, e sim o próprio B. 124. O homem olhou para mim espantado. Não compreender o fato que me esforço por deixar bem claro, aqui, isto é, todas as missões difíceis são realizadas facilmente, quando nos aproximamos delas pelo ângulo certo. Para a libertação de B contribuíram dois fatores importantes: primeiro, o fato de ter ele fornecido material para uma excelente ficha, antes de que eu tentasse conseguir o seu perdão; segundo, o fato de que antes de me apresentar ao governador de Ohio eu me tivesse convencido de que tinha o direito de pedir a libertação do prisioneiro, e de que não encontraria a menor dificuldade para apresentar o caso de maneira eficiente. Há uma infinidade de meios de tentar a solução de qualquer problema, porém apenas, é o melhor meio. Procuremos o melhor meio, e o problema será resolvido com facilidade. Não importam as boas qualidades de uma mercadoria. Há uma infinidade de modos errados de oferecê-la. Mas a imaginação auxiliará sempre a encontrar o meio certo. Os homens nos concederão os favores que pedirmos em benefício de uma terceira pessoa, mesmo que não nos concedam favores que pedimos para nós mesmos. Os vendedores dotados de imaginação sempre oferecem seus produtos empregando uma terminologia que torna logo patente as suas vantagens para os fregueses. Acontece raramente que alguém compre uma mercadoria ou preste qualquer favor apenas com o fim de ser agradável ao que oferece a mercadoria ou pede o favor. É característico da natureza humana procurar cada qual o seu interesse. É contrema esse um fato indiscutível. Uma vez um fazendeiro mudou-se para a cidade, levando consigo um cão de gado bem treinado. Verificou sem demora que o cachorro estava desambientado na cidade, e assim resolveu livrar-se dele. Levou pois o animal ao campo e bateu à porta de uma fazenda. Um homem de muletas veio abri-la. "O senhor não gostaria de comprar um excelente cão de gado? Possuo um e estou louco para me ver livre dele." O homem de muletas replicou. Não, e fechou a porta. O dono do cachorro bateu em mais meia dúzia de fazendas. Fazia a mesma pergunta e recebia invariavelmente a mesma resposta. Convenceu-se de que ninguém queria o cachorro e voltou à cidade. Nesta mesma noite contava ele a sua desgraça a um homem de imaginação. "Vou vender o cachorro para o senhor", disse o homem imaginoso. O dono concordou. Na manhã seguinte, o outro levou o animal para o campo e parou na primeira fazenda que encontrou, isto é, a mesma em que o dono do cachorro estivera na véspera.
O mesmo homem de muletas veio abrir-lhe a porta. O homem de imaginação saudou-o da seguinte maneira: vejo que o senhor é vítima do reumatismo. O que precisa é de um bom cachorro para pastorear o seu gado. Tenho aqui um que foi treinado para trazer ao curral as vacas. 125. Afugentar os animais selvagens, pastorear as ovelhas e prestar outros serviços úteis. Vendo-lhe o cão por $100. Muito bem, disse o homem das muletas. Ficarei com ele. Isso também foi a imaginação. Lembre-se o leitor do que foi dito sobre a lei da atração. Se olharmos apenas para os fracassos, não atrairemos senão fracassos. Se o vento da fortuna sopra temporariamente contra nós, lembremos-nos de que podemos dominá-lo e fazer com que nos leve em busca do nosso objetivo principal definido. Basta para isso fazer uso da imaginação. O papagaio do êxito se ergue contra o quinto, e não com ele. Para poder tirar lucro da imaginação, o leitor deve ter uma profunda visão dos motivos que levam um homem a realizar ou não uma determinada ação. Se a sua imaginação o levar a compreender com que rapidez as pessoas concedem favores, quando estes apelam para o seu interesse próprio, poderá conseguir tudo o que procura. Há apenas uma forma de imaginação contra a qual julgo do meu dever prevenir os leitores, essa forma de imaginação que leva alguns a imaginarem que podem conseguir alguma coisa em troca de nada, o que podem abrir caminho à força, no mundo, sem respeitar os direitos alheios. Há algumas pessoas que dirigem a sua imaginação para a tentativa inútil de mostrar o que acontece quando um corpo em movimento entra em contato com uma força irresistível, mas tipos dessa espécie pertencem aos hospitais de psicopatas. Há ainda outra forma errada de aplicar a imaginação, isto é, quando um rapaz ou uma rapariga sabe mais acerca da vida do que o seu próprio pai. Porém, essa forma é sujeita a modificar-se com o tempo. O tempo e a imaginação, que é muitas vezes um produto do tempo, nos ensinam muito, porém a coisa mais importante que aprendemos com eles é a seguinte: todos os homens se parecem uns com os outros, de muitas maneiras. O maior auxiliar do detetive é a imaginação. A primeira pergunta que ele formula, quando chamado a desvendar um crime, é a seguinte: qual a causa do crime? Se pode localizar o motivo, é mais fácil descobrir o autor. Se desejarmos saber o que farão os outros, empreguemos a imaginação, ponhamos-nos no seu lugar, e vejamos o que teríamos feito então. Isso é imaginação. Todos nós precisamos ser um pouco sonhadores. Todo empreendimento necessita de um sonhador, bem como todas as indústrias e profissões. Mas o sonhador deve também. 126. Ser um realizador ou então formar uma aliança com alguém que possa traduzir, de fato traduza, o seu sonho em realidade. Nosso objetivo principal definido pode ser rapidamente traduzido em realidade, depois de o havermos inabalado no berço da imaginação. A batalha para a consecução do triunfo está meio vencida, jogo que o indivíduo sabe perfeitamente o que quer, e está quase terminada, quando ele sabe o que quer e está disposto a obtê-lo por qualquer preço. A escolha de um objetivo principal definido exige uso de imaginação e de decisão. O poder de decisão aumenta com a prática. A pronta determinação força a criar um objetivo principal definido e torna mais poderosa a capacidade para chegar a decisões, em outros assuntos.
As adversidades e as derrotas temporárias são em geral males que vêm para bem, pois forçam o indivíduo a fazer uso da imaginação e decisão. É por isso que um homem sempre luta com mais ardor quando sabe que tem atrás de si uma parede, e que não há caminho para uma retirada. Chega logo a decisão de lutar, em vez de fugir. A imaginação nunca é tão ativa como quando o indivíduo se encontra diante de alguma emergência que exige pronta decisão e ação definitiva. Nesses momentos de emergência, os homens chegam a decisões, constroem planos, fazem uso da imaginação, de tal maneira que passam a ser olhados como gênios. Muitos gênios têm nascido assim da necessidade de dar um estímulo fora do comum à imaginação, em consequência de qualquer experiência que exija pensamento rápido e proata decisão. É fato bem conhecido que a única maneira de fazer com que um jovem animado venha a tornar-se uma pessoa útil é obrigá-lo a se manter por si próprio. Isso força a empolgar tanto a imaginação como a decisão, o que ele nunca faria se não tivesse necessidade. Não é má política para ser aplicada no comércio, na indústria, ou em outro qualquer campo de atividade. O velho ditado "mãos vazias são instrumentos para o mal" encerra muita verdade. Dê-se a um homem um trabalho qualquer, que lhe cause prazer, permaneça ele sempre ocupado, e não terá nenhuma possibilidade de degenerar numa força desorganizadora. O falecido Dr. Harper, presidente da Universidade de Chicago, foi um dos administradores escolares mais eficientes da sua época. Tinha um poder especial para levantar fundos, em grandes quantias. Foi ele quem convenceu John D. Rockefeller de que devia contribuir com milhões de dólares a apoiar a Universidade de Chicago. 127. Pode ser útil, para os que seguem este curso, conhecer a técnica do Dr. Harper, o qual foi um líder de primeira ordem. Além disso, ouvi dele mesmo que sua liderança nunca foi a questão de chance ou sorte, e sim o resultado de um processo cuidadosamente planejado. O incidente seguinte servirá para demonstrar como o Dr. Harper fez uso da imaginação, para conseguir grandes somas para a sua universidade. Necessitava ele de $1 milhão extras, para a construção de um novo edifício. Passando em revista os homens do Fortuna de Chicago que podiam concorrer com uma soma maior, decidiu-se por 2 deles, ambos muitas vezes milionários e, por sinal, inimigos acérrimos. Naquela época, um deles era o presidente do Chicago Street Railway System. Ao meio-dia, quando a maior parte dos funcionários, e mesmo a secretária particular do presidente, deviam ter saído para o almoço, o Dr. Harper penetrou despreocupada, no escritório da pretendida vítima, que ficou surpreendida com a sua presença, sem qualquer anúncio prévio. "Chamo-me Harper", disse o doutor, "e sou presidente da Universidade de Chicago. Perdoe-me a intrusa-lo, mas não encontrei ninguém aí fora que me anunciasse, e assim tomei a liberdade de entrar. Tenho pensado muito no senhor e no seu Cisleroa de Tramways, um sistema maravilhoso e que empregou grandes somas em tal realização. E ainda me lembro do senhor sem que me ocorra a incute que mais tarde ou mais cedo passará a eternidade, e, depois de desaparecido, nada ficará como um monumento para lembrar o seu nome, porque o seu dinheiro passará a outras mãos, e o dinheiro perde a identidade com muita rapidez, logo que muda de mãos. Muitas vezes tenho pensado em oferecer-lhe uma oportunidade para perpetuar o seu nome penindo e que construísse um novo edifício nos terrenos da universidade que receberia o seu nome. Devia ter-lhe falado há mais tempo, porém um dos membros do nosso conselho executivo deseja que essa honra caiba a
M.R. X, o inimigo figadal do sujeito. Pessoalmente, entretanto, tenho sido favorável ao seu nome Ailda Conti ou a dar preferência ao senhor e, se conseguir a sua permissão, procurarei afastar qualquer oposição ao seu nome. Não vim para lhe pedir que tome qualquer decisão imediatamente como passasse por aqui, porém, julguei azado o momento para lhe falar. Pense sobre o caso e se desejar falar-me novamente pode chamar-me pelo telefone, que estarei ao seu dispor. Até outro dia. Sinto-me muito feliz por ter tido esta oportunidade para conhecê-lo. Fez um cumprimento, sem dar ao outro uma oportunidade para dizer sim ou udo. Na verdade, o diretor da companhia não teve quase tempo de falar. Dr. Harper foi quem? 128. Falou principalmente. E era esse o seu plano. Foi ali apenas plantar a semente, acreditando que ela germinaria e cresceria em tempo oportuno. Sua crença não era sem fundamento. Mal teve tempo de chegar ao seu gabinete na universidade, quando o telefone tocou. Era o entrevistado de há pouco, do outro lado do fio. Pediu um encontro com o Dr. Harper, o que lhe foi prontamente concedido. Os dois se encontraram na manhã seguinte, no gabinete do diretor da universidade, e um cheque de $1 milhão foi colocado nas mãos do Dr. Harper. Apesar de sua pequena estatura e da sua aparência insignificante, todos dizem do Dr. Harper que ele tinha uma maneira de ser que lhe tornava possível tudo o que queria. E qual seria essa maneira? Nada mais nada menos do que sua compreensão do poder da imaginação. Suponhamos que ele tivesse ido ao gabinete daquele milionário e pedido uma audiência. Perderia tempo, teria de anunciar o motivo da sua visita, e daria ao outro o tempo necessário para formular uma boa desculpa e dizer não. Suponhamos também que ele houvesse iniciado a conversa no seguinte teor: a universidade está necessitadíssima de fundos. E aqui venho pedir o seu auxílio. O senhor tem ganho muito dinheiro e deve fazer alguma coisa em benefício da comunidade onde enriqueceu. O que talvez fosse verdade. Se nos der $1 milhão, poremos o seu nome no novo edifício que desejamos construir. Qual poderia ter sido o resultado? Em primeiro lugar, não havia motivo algum que pudesse apelar para os sentimentos do milionário que, embora fosse verdade que ele devia fazer alguma coisa em benefício da comunidade da qual tirara uma fortuna, provavelmente ele não iria admitir tal fato. Em seguida, teria tido a vantagem de se encontrar do lado ofensivo da proposta, em vez do defensivo. Mas Dr. Harper, treinado como era em fazer uso da imaginação, estudou todos os meios de abordar o caso. Primeiro, colocou o homem na defensiva, informando de que não tinha absoluta certeza de conseguir o assentimento de todo o Conselho Executivo para aceitar o dinheiro e pôr o seu nome no novo edifício. Em seguida, despertou-lhe um intenso desejo de dar o seu nome ao edifício, bastando para isso falar-lhe da possibilidade de que ao seu inimigo fosse concedida essa honra. Além disso, e isso não foi acidental, o Dr. Harper fez um veemente apelo a uma das mais comuns entre as fraquezas humanas, mostrou àquele homem um meio de perpetuar o seu nome. Tudo isso exigia uma aplicação prática da lei da imaginação. Dr. Harper era um vendedor eficiente.
Quando pedia dinheiro a alguém, sempre preparava o caminho para o triunfo, plantando na mente da pessoa que impedia uma sólida razão para atender ao seu pedido, uma razão que assegurasse vantagens práticas. 129. Como urna recompensa pela doação. Muitas vezes, isso seria obtido na forma de vantagens comerciais. Outras vezes, o apelo dizia respeito à necessidade de perpetuar um nome numa obra que inspirasse respeito e lembrança às gerações futuras. Mas, o pedido de dinheiro para a universidade era sempre feito de acordo com um plano cuidadosamente traçado, modelado e aperfeiçoado com o uso da imaginação. O sucesso financeiro não é difícil de conseguir, depois que o indivíduo aprende a fazer um uso prático da imaginação criadora. Quem quer que tenha iniciativa, liderança em grau suficiente, e ainda a imaginação necessária poderá fazer uma fortuna até mesmo maior do que a dos proprietários das lojas americanas, bastando para isso desenvolver um sistema de vendas dos mesmos artigos que são vendidos agora naquelas lojas, e com o auxílio de máquinas de vender. Isso economizará uma fortuna, em salários de empregados, seguros contra roubos e, em suma, facilitará de várias maneiras o funcionamento da loja. Esse sistema pode ser dirigido com tanto êxito como as refeições com o auxílio dos automáticos. Quem quer que seja dotado de espírito inventivo pode fazer uma fortuna e salvar milhares de vidas todos os anos, com o aperfeiçoamento de um controle automático para os cruzamentos de estradas de ferro com estrada de rodagem, reduzindo assim o número de acidentes de automóveis. Contudo, é exatamente essa espécie de uso da imaginação que faz os êxitos financeiros. A imaginação é o mais importante fator que entra na arte de vender. O vendedor eficiente é aquele que faz sempre um emprego sistemático da imaginação. O comerciante de destaque sempre se serve da imaginação para encontrar as ideias que o fazem realizar excelentes negócios. Um dos escritores mais famosos e mais bem pagos do mundo construiu fama e fortuna com a simples descoberta de que é mais lucrativo escrever sobre o que as pessoas já sabem e com que estão de acordo. A mesma regra pode ser aplicada à venda de mercadorias. É com trema muito justo que um vendedor procure interessar o freguês por artigos que ele não pediu, mas é preciso muito tato, e o vendedor só deve oferecer alguma mercadoria quando tiver razões para crer que o freguês a deseje. Parece-me uma estimativa bastante justa dizer que 75% dos fregueses que saem das lojas sem nada comprar a CM procedem exclusivamente devido à falta de tato do empregado ao mostrar as mercadorias. O freguês, geralmente, se sente grato quando um vendedor perde algum tempo estudando a sua personalidade e apresenta a mercadoria que se lhe ajusta. Todo o ambiente cria uma atmosfera que atrai e agrada. E tudo isso não é mais do que o fruto da imaginação. 130. De um modo geral, as pessoas não se queixam de preços elevados, contanto que o serviço e o acondicionamento das mercadorias preparem o caminho para a apresentação de uma conta elevada. O que não agrada, isso é justo, são os preços altos e serviço mal feito. O vendedor que compreende a psicologia de uma apresentação adequada, de um acondicionamento e empacotamento artístico, e que sabe exibir os seus artigos de acordo com os caprichos e características dos fregueses, pode fazer uma mercadoria vulgar alcançar grandes preços, e o que é mais importante ainda, pode conservar a preferência dos fregueses com mais facilidade do que se vendesse os mesmos artigos sem levar em conta essas pequenas coisas, que entretanto são tão importantes. As pessoas gostam de comprar exterioridades.
Não há pois exagero em afirmar que um mestre de psicologia de vendas, entrando numa loja comum, onde o estoque tenha, digamos, um valor de US$ 50.000, com uma pequena despesa adicional poderia elevar esse estoque a US$ 60 ou US$ 75.000, bastando-lhe para isso exibir as mercadorias de maneira adequada, vestindo melhor os empregados e contratando algumas pessoas hábeis em fazer embrulhos e acondicionar as mercadorias. Uma camisa de homem numa caixa apropriada para o tamanho, envolta em papel fino e atada com uma fita, pode ser vendida por $1 a mais do que a mesma camisa, acondicionada sem esses cuidados. Estou convencido de que isso é uma verdade e o tenho provado à sociedade, para ainda tornar a repeti-la, a fim de convencer certos negociantes céticos que não estudaram os efeitos de uma apresentação adequada de mercadorias. Lição 7ª. O entusiasmo. Querer é poder. O entusiasmo é um estado de espírito que inspira e incita o indivíduo à ação, para cumprir uma determinada tarefa. Mais ainda, o entusiasmo é contagioso e afeta de maneira vital não somente o entusiasta como também os que entram em contato com ele. O entusiasmo é, em relação a um ser humano, o mesmo que é o vapor para uma locomotiva, a força motora vital que impele a ação. Os grandes condutores de homens são os que sabem despertar entusiasmo nos seus seguidores. O entusiasmo é o fator mais importante que entra na profissão de vendedor, é também um fator vital na arte da oratória. 131. De que maneira o entusiasmo nos afeta? Ponha o leitor entusiasmo no seu trabalho e já não o achará difícil ou monótono. O entusiasmo dá tanta energia ao corpo inteiro que em certos casos se podem até mesmo dispensar as horas habituais de sono. Além disso, nos dá força para realizar uma quantidade de trabalho 2 vezes maior do que o que se faz habitualmente, em determinado período, e isso sem se sentir o menor sinal de fadiga. Entusiasmo não é apenas uma força de expressão, é também uma força vital que podemos dominar e empregar com verdadeiro proveito. Sem o entusiasmo, somos como baterias elétricas sem eletricidade. O entusiasmo é a força vital com que carregamos o nosso corpo e desenvolvemos uma personalidade dinâmica. Algumas pessoas são dotadas de um entusiasmo natural, ao passo que outras precisam adquiri-lo. O processo para o seu desenvolvimento é muito simples. Começa-se por fazer o trabalho ou prestar o serviço que mais nos agrade. Se a nossa situação é tal que não podemos conseguir o trabalho da nossa predileção, podemos seguir outra linha, de maneira muito eficiente, adotando um objetivo principal definido e imaginando-nos o futuro ocupados nesse trabalho. A falta de capital e muitas outras circunstâncias sobre as quais não temos controle imediato podem obrigar-nos a um trabalho que não seja do nosso agrado, mas ninguém pode evitar que determinemos na nossa mente qual será o nosso objetivo principal definido na vida, como também ninguém pode impedir-nos de planejar os meios de transformar esse objetivo numa realidade e de pôr entusiasmo nos nossos planos. A felicidade, o objetivo de todo o esforço humano, é um estado de espírito que pode ser conservado apenas por meio da esperança de uma realização futura. A felicidade está sempre no futuro, e nunca no passado. A pessoa feliz é a que sonha atingir realizações que não foram ainda alcançadas. A casa que pretendemos comprar, o dinheiro que pretendemos ganhar e colocar num banco, a viagem que tencionamos realizar quando dispormos dos meios para isso, a situação que aspiramos ocupar na vida, e a própria preparação para isso, eis as coisas que produzem felicidade.
Assim também, o nosso objetivo principal definido é formado de todas essas coisas e é isso que pode fazer nascer em nós o entusiasmo, seja qual for a nossa situação na vida. Sim, o entusiasmo é uma força vital, tão vital, na verdade, que nenhum homem que não o tenha suficientemente desenvolvido pode sequer aproximar-se do seu poder de realização. Antes de prosseguir, porém, desejo repetir e assentinar que todos nós podemos desenvolver entusiasmo, num objetivo principal na vida, não interessando o que estejamos ou não em condições de conseguir esse objetivo. Podemos estar bem longe da realização do nosso objetivo principal definido, mas se alimentarmos o fogo do entusiasmo em nosso coração, e o conservarmos bem vivo, por maiores que pareçam, os obstáculos que encontrarmos no caminho desaparecerão, como que pela força de uma magia, e logo nos encontraremos senhores de um poder que não julgávamos possuir. 132. De que maneira o nosso entusiasmo afeta as outras pessoas? A sugestão é o princípio por meio-se o qual as nossas palavras, os nossos atos e até mesmo o nosso estado de espírito influenciam as outras pessoas. Quando a nossa mente vibra em alta intensidade, sob o estímulo do entusiasmo, a vibração se registra nas mentes, dentro de determinado raio, e, especialmente, nos espíritos com os quais entramos contato. Quando um orador sente que o auditório está em rapport sem ele, não faz mais do que reconhecer o fato de que o seu entusiasmo influenciou os assistentes, a ponto de todas as mentes vibrarem em harmonia com a sua. Quando uma pessoa está entusiasmada com os artigos que vende, os serviços que oferece ou o discurso que pronuncia, o seu estado de espírito se torna claro para todos os que a ouvem, pelo tom da sua voz. Nunca uma mera combinação de palavras poderá tomar o lugar da crença profunda numa afirmativa expressada de um ardente entusiasmo. Assim sendo, o que dizemos e a maneira como dizemos podem implicar um sentimento exatamente oposto ao que pretendemos expressar. Isso ocorre muitas vezes com os vendedores que apresentam os seus argumentos em palavras que parecem muito lógicas mas que não possuem o colorido que só pode ser fornecido pelo entusiasmo que nasce da sinceridade e da confiança nos artigos que procuram vender. O que dizemos é um fator importante na operação do princípio da sugestão, mas não um fator tão importante quanto a ação. Os vossos atos valerão mais do que as nossas palavras, e se as duas coisas não se harmonizam sobrevêm sérios contratempos. Os nossos pensamentos constituem a parte mais importante dos três meios de aplicar o princípio da sugestão, pois oscilam o tom da voz e, até certo ponto, as nossas ações. Se os nossos pensamentos, atos e palavras estiverem ritmados, encontrar-nos-emos em condições de influenciar a todos com quem entrarmos em contato, inclinando-os mais ou menos para o nosso modo de pensar. A fim de podermos influenciar alguém, por meio da sugestão, a mente dessa pessoa deve estar em condições de neutralidade, isto é, deve estar aberta e receptiva ao nosso método de sugestão. Quando dizemos que um vendedor precisa neutralizar a mente do comprador em perspectiva, queremos dizer que este deve estar confiante. É preciso estabelecer a confiança. Contudo, é lógico que não é possível estabelecer uma regra para despertar a confiança ou neutralizar a mente de uma pessoa. Aqui a engenhosidade do vendedor precisa suprir o que pode ser estabelecido como uma regra. Há alguns anos, o autor deste curso escreveu um livro, intitulado How to Sell Your Services, a maneira de vender serviços pessoais. Justamente antes de enviar o manuscrito ao editor, ocorreu ao autor solicitar, de alguns homens de destaque dos Estados Unidos, cartas em apoio do trabalho que seriam incluídas no livro.
O editor estava à espera do manuscrito e, assim, o autor redigiu às pressas uma carta, da qual tirou várias cópias que 133 enviou a 8 ou 10 homens eminentes. Nessas cartas esboçava em rápidas palavras o seu desejo, mas não obteve resposta de nenhuma delas. O fato é que deixara de observar dois importantes requisitos para o sucesso: escrever às pressas, e, portanto, não conseguira injetar nelas o espírito de entusiasmo. Ao mesmo tempo, não se expressara, na sua carta, de maneira a neutralizar as mentes daqueles a quem era dirigida, fracassou pois, por não ter preparado o caminho para a aplicação do princípio da sugestão. Descoberto o erro, o autor escreveu outra carta, desta vez baseada na aplicação estrita do princípio da sugestão, e esta carta não somente mereceu as respostas de todos a quem era dirigida, como também várias destas respostas eram verdadeiras obras-primas e serviram o que ia além da expectativa do autor de valioso suplemento ao seu livro. As duas cartas são transcritas aqui, a fim de que os leitores estabeleçam comparação entre elas, para mostrar também de que maneira se deve usar o princípio da sugestão, ao escrever uma carta, e que parte importante representa aqui o entusiasmo. Prezado Sr. Ford, tendo terminado os originais de um novo livro, intitulado O Céu e Your Services, espero vender várias centenas de milhares de exemplares dessa obra, e estou certo de que todos aqueles que adquirirem o livro ficarão muito satisfeitos com a oportunidade de receber também uma carta sua, sobre os melhores meios de oferecer serviços pessoais. Teria sim a bondade de sacrificar alguns minutos do seu tempo para escrever algumas palavras, que serão publicadas no livro? Seria para mim um imenso favor e estou certo de que seria apreciadíssimo pelos leitores do livro. Agradeço antecipadamente qualquer consideração que me dispensar e subscrevo-me, atenciosamente. Excelentíssimo Sr. Thomas 8. Marshall, vice-presidente dos Estados Unidos, Washington, D.C. Caro Sr. Marshall, desejaria aproveitar uma oportunidade para enviar uma mensagem de encorajamento e, possivelmente, algumas palavras de conselho a várias centenas de milhares de homens que não conseguiram vencer na vida com o mesmo êxito que o senhor alcançou. Estou em vias de terminar o manuscrito de um livro intitulado O Céu e Your Services. O ponto principal, nesse livro, é que o serviço prestado é a causa e o envelope de pagamento o efeito, e que o último varia na proporção do primeiro. O meu livro ficaria incompleto sem algumas palavras de conselho de certos homens que, como o senhor, souberam atingir invejáveis postos no mundo. Assim, se quisesse dar-me a honra de escrever a sua opinião sobre os pontos mais essenciais que deve fixar na mente de todo aquele que oferece serviços pessoais, transmitirei a sua mensagem nas 134 páginas do meu livro, o que garantirá o seu acesso às mãos daqueles que lutam para conseguir e assegurar um lugar no mundo, causando-lhes assim um grande bem. Naturalmente o senhor é um homem muito ocupado, mas tomo a liberdade de lembrar-lhe que bastará chamar a sua secretária, ditar-lhe uma breve carta, e terá enviado uma importante mensagem a 500.000 de pessoas. A despesa que fará com isso não ultrapassará o selo de 2 cêntimos que a carta levará, mas, avaliando-se do ponto de vista do bem que resultará para outros menos felizes do que o senhor, pode significar a diferença entre triunfo e fracasso para mais de uma pessoa merecedora, que terá sua mensagem, acreditará nela e por ela se deixará guiar. Muito cordialmente. Analisemos agora as duas cartas e vejamos por que razão uma fracassou e a outra venceu.
A análise das cartas deverá começar por uma das mais importantes bases da profissão de vendedor, isto é, o motivo. Na primeira carta, é evidente que o motivo apenas de interesse pessoal. Declara-se aí exatamente o que se quer, mas a redação não deixa dúvida sobre a razão do pedido, ou quanto a pessoa que pretende beneficiar. Estudemos a frase seguinte, do segundo parágrafo: seria um imenso favor que me faria. Ora, isso pode parecer uma característica particular, mas a verdade é que a maioria das pessoas não gosta de fazer favores só para agradar aos outros. Se pedirmos a qualquer pessoa para prestar um serviço que nos beneficie, sem lhe trazer qualquer compensação, essa pessoa não demonstrará muito entusiasmo em nos atender. Poderá recusar, se encontrar um motivo plausível. Mas se pedirmos um favor que venha beneficiar uma terceira pessoa, mesmo que tal favor tenha de ser prestado por nosso intermédio, se for de natureza a trazer crédito para a pessoa que o faz, tudo indica que ela se prestará a isso, de boa vontade. Vemos esta psicologia demonstrada por um homem que dá um níquel a um mendigo na rua, ou talvez recuse dar a esmola, e entretanto, dá de boa vontade milhares de dólares para um indivíduo que se empenha numa obra de caridade, e que pede em nome dos outros. Mas a sugestão mais prejudicial de todas está contida no último e mais importante parágrafo da carta: agradeço antecipadamente qualquer consideração que me prestar. Esta frase sugere fortemente que o autor da carta espera uma recusa. Indica claramente falta de entusiasmo. Prepara, pois, o caminho para uma recusa. Não há uma só palavra, em toda essa carta, que mostre ao destinatário uma razão satisfatória para atender ao pedido. Por outro lado, ele vê claramente que o objeto da carta é conseguir, da sua parte, algumas palavras de recomendação que auxiliem a venda do livro. O mais importante argumento na transação, na verdade o único argumento proveitoso em relação com o pedido, ficou perdido porque não foi apresentado e estabelecido como o motivo real que se tinha para fazê-lo. Este argumento foi apenas mencionado, de passagem, na frase: acredito que todos aqueles que adquirirem o livro ficarão muito satisfeitos com essa oportunidade de receber também uma mensagem sua, sobre o melhor meio de oferecer seus serviços pessoais. O parágrafo inicial viola um importante princípio na transação, porque sugere claramente que o motivo da carta é conseguir uma vantagem para o autor, e não deixa nenhuma sugestão de qualquer compensação para a pessoa que recebe a carta, em vez de 135. Neutralizar a mente do destinatário, como devia acontecer, tem o efeito oposto, faz com que ele feche a mente a todos os outros argumentos apresentados depois, produz nele um estado de espírito que lhe torna fácil dizer não. Isso me faz lembrar um vendedor, ou melhor, um indivíduo que pretendia sê-lo que, uma vez me procurou, pedindo que eu tomasse uma assinatura do Saturday Evening Post. Ao entregar-me um exemplar da revista, foi logo sugerindo a resposta que eu deveria dar, a seguinte pergunta: quer tomar uma assinatura do Post para ajudar-me? É com trema claro que recusei, e foi ele próprio quem facilitou a recusa. Não havia entusiasmo nas suas palavras, na sua fisionomia estava estampado desânimo. Necessitava da comissão que ganharia com a minha assinatura, sobre isso eu não tinha a menor dúvida, mas nada sugeriu que apelasse para um motivo que me interessasse. Assim, perdeu uma oportunidade. Mas a perda dessa oportunidade não foi a parte mais triste da sua desventura. O pior é que a mesma atitude o estava levando a perder todos os outros negócios que poderia realizar, se mudasse a maneira de abordar o freguês. Algumas semanas mais tarde, fui procurado por outro agente de assinaturas.
Era uma senhora que oferecia uma série de 6 revistas, uma das quais era o Saturday Evening Post, mas seu modo de abordar o assunto era inteiramente diferente. Passou os olhos pela minha mesa de trabalho sobre a qual viu várias revistas, depois olhou para as estantes, e exclamou com entusiasmo: "Muito bem! Estou vendo que o senhor é um amante de boas revistas e bons livros." Orgulhosamente, confessei-me culpado disso. Observe-se a palavra orgulhosamente, pois é de grande importância neste incidente. Pus de lado o manuscrito que lia, ao ver entrar aquela senhora, pois notei logo que se tratava de uma mulher inteligente. A maneira como cheguei a essa conclusão deixo ao leitor o trabalho de descobrir. O ponto importante, aqui, é que deixei de lado o que fazia e dei comigo a desejar ouvir o que ela teria para me dizer. Com algumas palavras, um sorriso atraente, e mais um tom de genuíno entusiasmo, ela neutralizou bastante a minha mente a ponto de fazer com que eu a quisesse ouvir. Com as primeiras palavras que pronunciou, executou a tarefa mais difícil, pois eu pretendia continuar em atitude de trabalho, para que ela compreendesse que me estava importunando e que não devia demorar. Sendo um estudioso dessa questão de vendas e de gestão, fiquei observando cuidadosamente, para ver qual seria o seu próximo movimento. Tinha ela um pacote revista sob o braço. Esperei, pois, que fosse mostrar-me as revistas e pedir-me que as comprasse, mas não. Os leitores estão lembrados de que ela vendia realmente uma série de 6 revistas. Não estava somente tentando vender. 136. Dirigiu-se à minha estante, tirou o volume dos ensaios, de Emerson, e durante os 10 minutos seguintes falamos sobre o trabalho de Emerson relativo à compensação, tudo isso de um modo tão interessante que esqueci as revistas que ela trazia. Neutralizar um pouco mais a minha mente. Perguntei então quanto custaria uma assinatura das 6 revistas. Ela deu então os últimos retoques aos preliminares de uma transação bem feita. O custo? O senhor pagará menos pelas 6 revistas do que recebe por página datilografada do trabalho que fazia, quando entrei aqui. Mais uma vez dizia a verdade. E como teria calculado tão bem o que eu ganhava com o meu trabalho? O fato é que ela não calculou nada, sabia. Procurou sondar-me, delicadamente, acerca do meu trabalho, o que de maneira alguma me aborreceu. Mostrou-se tão interessada pelo que eu escrevia naquele momento que me levou a falar sobre isso. Nas observações que fiz então, confessei que recebia $250 por 15 páginas datilografadas. Sim, estou certo de que fui bastante descuidado para admitir que o meu trabalho era bem pago. Talvez ela me tenha induzido a fazer tal afirmativa. De qualquer forma, a informação foi valiosa para ela que soube fazer um uso adequado no momento exato, no momento psicológico. Pelo que sei, era parte do seu plano observar cuidadosamente tudo o que via e ouvia, com o fito de descobrir exatamente qual a minha fraqueza, e o que eu mais gostava de discutir. Alguns vendedores gastam tempo para fazer isso, outros não o fazem. Ela era um dos que sabiam fazer. Sim, ela conseguiu que eu assinasse as 6 revistas, levou também os meus $12. Mas não foi este o único lucro que tirou da sua engenhosa sugestão e do seu entusiasmo. Teve permissão para falar com outras pessoas, no meu escritório, e, ao sair, levou mais 5 assinaturas.
Em momento algum, durante a visita, deixou transparecer que lhe fazíamos um favor tomando a assinatura. Pelo contrário, muito claramente, deu-nos a impressão de que nos prestava um grande favor. Tudo isso foi uma engenhosa sugestão. Antes de prosseguir, porém, devo dizer que ao começar a conversar comigo a vendedora o fez de um modo que me levou a falar com entusiasmo. Havia duas razões para isso. Uma delas era a própria vendedora, a outra é o fato de ter ela conduzido a conversação de tal maneira que cheguei a falar sobre o meu trabalho. Sem dúvida não estou sugerindo ao leitor que ria do meu descuido, ou que depreenda do incidente e que essa vendedora tão cheia de tato me tivesse realmente levado a falar do meu próprio trabalho, com o fim de neutralizar a minha mente, de modo que eu a escutasse. Contudo, se o leitor for bastante inteligente para tirar do seu método uma lição, não tenho nenhum meio de o impedir de o fazer. Conforme declarei, pus entusiasmo na conversa. Talvez tivesse sido contagiado pelo espírito de entusiasmo da própria vendedora, logo que ela entrou no escritório e começou a falar. Sim, tenho certeza de que foi isso, e posso afirmar que o seu entusiasmo não é acidental. Ela treinara a si própria, a fim de, ao chegar ao escritório do freguês em 137. Perspectiva, procurar qualquer coisa sobre que expressar entusiasmo, fosse sobre um objeto qualquer, ou sobre a sua conversação. Não devemos esquecer que sugestão e entusiasmo andam de mãos dadas. Lembro-me como se tivesse sido ontem da sensação que me invadiu quando aquele pretenso vendedor apresentou-me o Evening Post, rogando-me que tomasse uma assinatura para ajudá-lo. As suas palavras eram frias, sem vida, faltava-lhes o entusiasmo. Registraram uma impressão no meu espírito, mas uma impressão de frieza. Desejei que o homem saísse sem demora. Não sou homem que antipatize facilmente com os outros, mas o tom de voz do vendedor, o seu ar, o seu todo, tudo indicava que ele viera pedir um favor, e não ofereceram. A sugestão é um dos mais sutis e poderosos princípios de psicologia. Nós empregamos em tudo o que fazemos, dizemos e pensamos, e, compreendendo a diferença que há entre uma sugestão positiva e uma negativa, podemos empregá-la de tal maneira que ela nos trará triunfos, e não derrotas. A ciência estabeleceu o fato de que por meio do emprego negativo da sugestão é possível até mesmo extinguir a vida. Há alguns anos, na França, um criminoso foi condenado à morte. Antes, porém, da sua execução, realizaram com ele uma experiência qual veio provar concludentemente que por meio do princípio da sugestão a morte pode ser produzida. O criminoso foi conduzido à guilhotina, em seguida vendaram-lhe os olhos, e a sua cabeça foi posta sob o cutelo. Deixaram então cair sobre o seu pescoço uma tábua afiada, que produzia um choque semelhante ao de um cutelo. Em seguida derramaram-lhe vagarosamente água sobre o pescoço. A água correndo-lhe pela espinha abaixo, lentamente, imitava um jorro de sangue quente. Dentro de 7 minutos os médicos constataram a morte do condenado. A sua imaginação, influenciada pela sugestão, transformara a tábua afiada no cutelo da guilhotina, o seu coração deixou de bater e produziu-se a morte. Voltemos agora às duas cartas e vamos analisar a segunda, a que trouxe os resultados desejados. Estudemos cuidadosamente o primeiro parágrafo e observaremos que se faz aí uma pergunta que só pode ser respondida de uma forma. Compare o leitor esse parágrafo inicial com o da primeira carta e pergunte a si mesmo qual dos dois o pressionaria melhor.
Este parágrafo é redigido como se tivesse de servir a um duplo propósito: primeiro, neutralizar a mente do destinatário de modo que este leia o resto da carta com a mente aberta; em seguida, formula uma pergunta que só pode ser respondida de um modo, com o propósito de conduzir o destinatário a um ponto de vista que se harmoniza com a natureza do favor pedido nos parágrafos subsequentes. Do começo ao fim a carta leva a sua mais forte impressão, por mera sugestão; contudo essa sugestão é tão cuidadosamente encoberta que não aparece claramente senão depois de realizada uma análise completa de toda a carta. 138. Essa carta domina inteiramente o destinatário, torna a sua consciência aliada do autor, cerca-o, como faria o caçador com uma lebre, levando-a para um ninho cuidadosamente preparado. A mente humana é uma peça de maquinismo maravilhosa. Uma das suas mais notáveis características reside no fato de que todas as impressões que alcançam, ou por meio da sugestão ou da autossugestão, são classificadas juntas, em grupos que se harmonizam em natureza. As impressões negativas são todas armazenadas numa parte do cérebro, enquanto que as impressões positivas ficam dispostas em outra parte. Logo que uma dessas impressões, ou experiências passadas, é chamada mente, por meio do princípio da memória, há uma tendência para chamar todas as outras impressões de natureza semelhante, do mesmo modo que quando levantamos o elo de urna corrente todos os outros elos são erguidos também. Assim, pois, qualquer coisa que produza um sentimento de dúvida, na mente de alguém, é suficiente para lhe trazer à lembrança todas as experiências que lhe causaram dúvida. Por exemplo, se um homem recebe um pedido de um estranho, para descontar um cheque, imediatamente se lembra de haver descontado cheques que não eram verdadeiros, ou de ter ouvido contar casos assim. Por meio da lei da associação, todas as emoções semelhantes, experiências e impressões que chegam à mente enfileiram-se, e, assim, a lembrança de uma traz a tendência para despertar a memória de todas as outras. Despertar um sentimento de desconfiança no espírito de alguém é provocar uma tendência para trazer à superfície todas as suas experiências, nas quais a dúvida teve parte. Um sentimento de coragem não pode dominar, na mente do indivíduo, enquanto perdurar um sentimento ele medo. Um sentimento tem de dominar o outro. São companheiros que não se suportam porque não se harmonizam em natureza. As coisas iguais se atraem. Cada pensamento conservado no cérebro tem uma tendência para provocar pensamentos de natureza semelhante. Vemos assim que essas sensações, pensamentos e emoções, oriundos de experiências passadas, que despertam na consciência, contam com o apoio de um exército regular, de igual natureza, o qual permaneceu pronto para entrar em ação. Ponhamos deliberadamente em nossa mente, por meio do princípio da autossugestão, a ambição de vencer por meio do auxílio do objetivo principal definido, e observemos quão rapidamente toda a nossa habilidade latente ou não desenvolvida nas experiências passadas será estimulada e estará pronta para agir em nosso favor. Para implantar profundamente a sugestão, ponha-se nela bastante entusiasmo, pois o entusiasmo é o fertilizador que lhe garantirá o seu rápido crescimento bem como a sua permanência. É com trema este um ponto que quero frisar com toda a minha força. Não é tanto o que se diz, como o tom e a maneira de dizer, que produzem uma impressão duradoura. 139. Segue-se naturalmente que a sinceridade de intenções, a honestidade e a correção devem servir de apoio a tudo o que dizemos se quisermos causar uma impressão duradoura e favorável. Nenhum homem pode conseguir exprimir-se por meio de palavras ou atos que não estejam em harmonia com a sua crença, e se assim fizer, terá que pagar com a perda da sua capacidade para influenciar os outros.
Não creio que se possa conseguir êxito tentando enganar alguém, sobre qualquer coisa, mas sei que não posso tentar enganar a mim mesmo. Fazer isso seria destruir o poder da minha pena e tornar ineficientes as minhas palavras. É com trema apenas quando escrevo com o fogo do entusiasmo ardendo em meu coração que os meus artigos causam boa impressão aos outros. É apenas quando falo sentindo fé nas palavras que pronuncio que levo os meus ouvintes a aceitarem a minha mensagem. Além de ler em voz alta o parágrafo referido, procure a agudo leitor aprendê-lo de cor. Ainda mais, escreva-o e ponha num lugar onde possa vê-lo todos os dias, a fim de ter uma advertência cotidiana de um princípio que, mais do que isso, é uma lei, tão imutável como a lei da gravidade, e sem o qual nunca poderemos ser uma força no nosso campo de atividade. Transigindo com falsidade, nenhum vendedor pode tornar-se eficiente. Se assim fizer, as suas palavras não servirão ao seu propósito, pois, como não vêm do íntimo do coração, não podem ter vida nem conter em si um entusiasmo genuíno. A fim de que não haja mal-entendido sobre o que quero dizer e a fim de que essas palavras de advertência não tenham um sentido abstrato, declararei que pelas verdades a que me refiro quero significar o seguinte: não é possível sugerir a alguém, por palavras ou atos, uma coisa em que não se acredita. E como conseguiu o autor tornar-se uma autoridade em assunto tão essencial, perguntará o leitor. Ele responderá: tornei-me uma autoridade porque fiz experiências com esse princípio, até chegar a saber perfeitamente de que maneira ele age. Mas, verá o leitor, como poderei saber se está falando a verdade? A isso responderei apenas que meu leitor só saberá depois de experimentar por si mesmo observando os que aplicam com fé esse princípio e os que não o aplicam. Há apenas uma coisa no mundo que dá ao homem uma força real e permanente, é o caráter. Não devemos porém esquecer que reputação não é caráter. Reputação é o que se julga que as pessoas são, caráter é o que a pessoa é realmente. Assim, se o leitor quiser tornar-se uma pessoa de grande influência, procure ser um verdadeiro caráter. 140. Sem caráter nada teremos, nada valeremos e nada poderemos ser. Caráter é algo que não se pode mendigar, roubar ou comprar. Só se pode conseguir caráter contribuindo com as nossas próprias ideias e ações. Com o auxílio da sugestão, qualquer pessoa pode construir um caráter sólido, qualquer que tenha sido o seu passado. Parece-me apropriado nesta lição acentuar o fato de que todos os que têm caráter têm também entusiasmo e personalidade suficiente para atrair outras pessoas de caráter. Agora indicaremos a maneira como o leitor deve proceder para desenvolver o entusiasmo, se é que já não possui esta qualidade rara. Primeiro, leia as restantes lições deste curso, pois nelas se encontram outras instruções que devem ser coordenadas com as que damos aqui. Segundo, escreva, se ainda não o fez, o seu objetivo principal definido, bem claramente, numa linguagem simples, bem como o plano por meio do qual pretende transformar esse objetivo em realidade. Terceiro, leia todas as noites, antes de recolher-se, o seu objetivo principal definido e ao lê-lo veja-se em imaginação já de posse dele. Faça-o com fé absoluta na sua capacidade para transformar em realidade esse objetivo. Leia alto, com todo o entusiasmo possível, acentuando cada palavra. Repita essa leitura até que uma voz interior lhe diga que o seu propósito será alcançado.
Algumas vezes sentirá os efeitos dessa voz que vem do íntimo, logo à primeira leitura, outras vezes, porém, terá de ler inúmeras vezes antes de conseguir percebê-la. Se prefere, pode ler o objetivo principal definido como se fosse uma oração. O resto desta lição é destinado àqueles que ainda não descobriram o poder da fé e que pouco ou nada sabem sobre o princípio da autossugestão. A todos os que se acham nessa classe, recomendo a leitura do Evangelho de Mateus, 7º e 8º versículos, capitão Vi, e 20º versículo, capitão Svi. A fé é um dos maiores fatores do bem. A esta força maravilhosa devem-se os milagres mais extraordinários. A fé proporciona paz a todos os que a abraçam. Envolve um princípio de tão grande alcance que é impossível dizer quais são as suas limitações ou se ela tem limitações. Ao descrever o seu objetivo principal, o leitor deve fazer uma declaração das qualidades que pretende desenvolver, a situação que pretende atingir. Ao ler essa descrição todas as noites, faça-o com fé e tenha certeza de que tudo se transformará em realidade. Para vencer na vida precisamos agir. Não basta apenas saber. É com trema preciso saber e pôr em prática. 141. O entusiasmo é o impulso que leva a mente humana a pôr em ação os seus conhecimentos. O entusiasmo é tão essencial a um vendedor como a água ao peixe. Todos os vendedores hábeis que triunfam conhecem a psicologia do entusiasmo e usam-na de vários modos, como meio prático de ajudar os seus homens a produzirem mais. As reuniões de vendedores poderiam ser chamadas com mais propriedade reuniões de reavivamento, porque a sua finalidade é fazer reviver o interesse e despertar o entusiasmo que facilitarão o vendedor a reiniciar a luta com a ambição e a energia renovadas. Durante sua administração como gerente das vendas da Companhia Nacional de Máquinas Registradoras, Hugo Chalmers, que mais tarde se tornou famoso na indústria de automóveis, teve que enfrentar uma situação muito embaraçosa, correndo até mesmo o risco de perder o emprego, bem como milhares de vendedores que trabalhavam sob sua direção. A companhia encontrava-se em dificuldades financeiras. Esse fato chegou ao conhecimento dos vendedores e o resultado foi que os mesmos perderam o entusiasmo e as vendas começaram a cair vertiginosamente. A situação tornou-se tão alarmante que foi necessário convocar uma reunião geral da organização de vendas. Essa conferência deveria ter lugar na fábrica da companhia em Dayton, Ohio. Os vendedores foram pois convocados, de todas as partes do país. M.R. Chalmers presidiu a reunião. Pediu a vários dos seus melhores vendedores que se aproximassem e que relatassem o que se passava no seu campo de atividade, e por que as vendas haviam decrescido tanto. Todos os vendedores contaram uma história das mais tristes, a situação comercial era má, o dinheiro escasso, o povo só queria fazer compras depois da campanha presidencial, etc. Quando o quinto vendedor começou a enumerar as suas dificuldades, a explicar por que não mantinha sua quota de vendas, M.R. Chalmers ergueu-se de um salto exclamando, pare! E, virando-se para os presentes acrescentou, ordeno que se suspenda a sessão por 10 minutos, enquanto engraxo os sapatos. Voltou-se então para um negrinho que estava sentado próximo e mandou-lhe que engraxasse os seus sapatos, ali mesmo. Os vendedores, como era natural, ficaram assombrados. Muitos pensaram que M.R. Chalmers enlouquecera repentinamente. Começaram a cochichar uns com os outros.
Enquanto isso, o pretinho engraxou um sapato, depois outro, demorando bastante, e fazendo um trabalho esmerado. Terminado o trabalho, Mr. Chalmers deu 10 cêntimos ao negrinho e começou o seu discurso. Quero e todos os senhores olhem para este negrinho. 142. Tem licença para engrasar os sapatos de todo o pessoal da nossa fábrica e escritórios. O seu antecessor era um meio branco, consideravelmente mais velho do que ele, já apesar da companhia subsidiá-lo com um salário de $5 por semana, não conseguiu ganhar o bastante para viver, nesta fábrica, onde há milhares de empregados. O negrinho não somente consegue viver bem, sem receber coisa alguma da companhia, como também está mesmo fazendo economias, e tudo isso trabalhando sob as mesmas condições, na mesma fábrica e para as mesmas pessoas. Agora, quero fazer uma pergunta: por que motivo o menino branco não conseguiu ganhar o suficiente? Seria culpa sua ou dos fregueses? A una voz e todos os presentes responderam. Foi culpa do rapaz, naturalmente. Muito bem, disse Chalmers. Os senhores estão no mesmo caso. Quero dizer, estão vendendo máquinas registradoras no mesmo território, ao mesmo povo, com as mesmas condições comerciais de há um ano. Entretanto, não estão produzindo tanto o que, por cento, produziam. Agora, de quem é a culpa? Dos senhores ou dos fregueses? Ainda desta vez a resposta veio, em coro. A culpa é nos 5 Sá naturalmente. Sinto-me satisfeito, continuou Mr. Chalmers, vendo que os senhores reconhecem que têm a culpa, e agora desejo dizer-lhes em que consiste a sua dificuldade. Os senhores ouviram rumores de que a companhia não está em boas condições financeiras e isso destruiu a tal ponto o seu entusiasmo que já não fazem os mesmos esforços que faziam anteriormente. Mas, se voltarem às suas zonas de atividade, fazendo-me a promessa de enviar 5 pedidos cada um, durante o próximo mês, a companhia já não estará em dificuldade, pois esse número de pedidos extras assim salvará a situação. Quererão fazer isso? Todos disseram que sim, e cumpriram a promessa. Este incidente entrou para a história da National Cash Register Company. Na verdade, sabe-se que essa tática de Chalmers fez voltar a maré nos negócios da companhia, com um lucro de milhões de dólares. O entusiasmo não conhece derrotas. O gerente de vendas que sabe enviar um exército de vendedores entusiasmados pode estabelecer os preços, e, o que é ainda mais importante, aumentar em todos os que dirige a capacidade para ganhar dinheiro. Deste modo, o seu entusiasmo beneficia não somente a ele como também a centenas de outras pessoas. 143. O entusiasmo nunca é uma questão de chance. Há certos estímulos que produzem o entusiasmo. Destes, os mais importantes são os seguintes: 1. Fazer o trabalho que mais agradar. 2. Viver num ambiente onde se entra em contato com pessoas entusiastas e otimistas. 3. Sucesso financeiro. 4. Boa saúde. 5. Domínio completo das 15 leis do triunfo e a sua aplicação no trabalho. 6. A consciência de ter prestado serviços a outros, de qualquer maneira prática.
7. Vestir-se bem, de acordo com as necessidades do trabalho. Todas essas fontes de estímulo se explicam por si mesmas, exceto a última. Pouca gente compreende a importância da psicologia do vestuário, e por esta razão a descreveremos aqui detalhadamente. A roupa constitui uma questão importantíssima e todos deveriam tê-la sempre em on, a fim de sentir confiança em si, esperança e entusiasmo. A psicologia do vestuário. A guerra destruíra todos os meus negócios e eu era forçado a começar tudo de novo. Meu guarda-roupa consistia então em 3 ternos velhos e 2 uniformes de que eu não precisava mais. Sabendo muito bem que as pessoas em geral julgam homem pela sua maneira de vestir, fui logo procurar o meu alfaiate. Felizmente ele me conhecia há muitos anos e, assim, não me julgou pela roupa que eu vestia então. Se o tivesse feito, creio que teria naufragado. Eu tinha no bolso, por única fortuna, menos de $1 trocado, e contudo consegui crédito para 3 ternos dos mais caros que já tive. Pedi também que as roupas fossem feitas sem demora. Os 3 ternos custaram $375. Felizmente eu tinha crédito junto ao meu alfaiate, e ele não me perguntou quando pagaria aquelas roupas tão caras. Sabia que eu podia pagar e pagaria num tempo determinado, mas estaria convencido disso? Era essa a ideia que me passava pela cabeça e eu tinha esperança de que a pergunta não fosse feita. 144. Em seguida comprei em outra casa 3 ternos mais baratos e um enxoval completo, as melhores camisas, colarinhos, gravatas e roupas brancas. Em menos de 24 horas estava livre da guerra e com um débito de $675. Todas as manhãs eu me vestia bem e começava a passear pela mesma rua, precisamente à mesma hora. Acontece que era justamente a hora em que um rico editor costumava passar pela mesma rua, quando ia almoçar. Comecei a cumprimentá-lo todas as manhãs, e, às vezes, parava para conversar com ele alguns minutos. No fim de uma semana resolvi fazer que não o via, ao passar por ele, a fim de experimentar se ele passaria por mim sem falar. Observando-o com o canto do olho fui passando adiante, quando ele me fez parar no passeio da rua, pôs a mão no meu ombro e, olhando para mim da cabeça aos pés, exclamou, para um homem que acaba de deixar o uniforme, o senhor me parece muito próspero. Poder-se-ia saber quem fez os seus ternos? Pois não, respondi eu, esse terno foi feito especialmente para mim pela casa Wilkie e Sellery. Ele quis saber em que eu me ocupava. Aquele ar de prosperidade que eu mostrava, vestindo todos os dias um terno diferente, atraiu a sua curiosidade. E era justamente isso que eu queria. Sacudindo as cinzas do Havana que fumava, respondi: Oh, estou organizando uma nova revista que pretendo editar. Uma nova revista? Perguntou ele. E como se chama? Chamar-se-á os Golden Rule, respondi eu. Não se esqueça, tornou meu amigo editor, que me encarrego de impressão e distribuição de revistas. Talvez lhe possa ser útil. Chegava o momento esperado. E era justamente o que eu tinha em vista, quando comprei os ternos. Contudo, vale a pena acentuar que essa conversa nunca teria tido lugar se o editor me tivesse visto na rua com uma roupa surrada, mostrando indícios de pobreza em todo o meu aspecto.
Um ar de prosperidade sempre atrai atenção e, ainda mais, uma atenção favorável, pois o desejo fundamental em todo o coração humano é prosperar. 145. Meu novo amigo convidou-me a almoçar com ele, no seu elube, antes de serem servidos o café e os charutos. Já ele me falara sobre o contrato para a impressão e distribuição da revista. E eu consentira em que ele fornecesse o capital, sem cobrar nenhum juro. Naturalmente, para lançar uma nova revista, é necessário um capital considerável que é sempre difícil obter, mesmo oferecendo as melhores garantias. O capital necessário para o lançamento do Rio S. Golden Rule Magazine, que o leitor deve conhecer, e além de $30.000 e todos os cêntimos desses $30.000 foram conseguidos principalmente devido à psicologia do vestuário. A muitas pessoas pode parecer absurdo que um homem em péssimas condições financeiras começasse logo por fazer uma dívida de $675, somente em roupas, mas a psicologia que aí se encontra justifica-a plenamente. A aparência de prosperidade não somente causa uma impressão favorável àqueles a quem se precisa pedir favores, como também tem efeitos sobre a própria pessoa. Quanto a mim, eu não somente sabia que o fato de estar bem vestido impressiona favoravelmente os outros, como também sabia que isso produziria um estado de confiança em mim mesmo, sem o qual eu não poderia reconquistar a fortuna perdida. A primeira lição que recebi sobre a psicologia do vestuário me foi dada por meu amigo Edwin C. Barnes, S. de Thomas A. Edison. Barnes divertiu bastante o pessoal dos escritórios de Edison, que há 20 anos dirigiu-se a West Orange em um trem de carga, pois não pôde conseguir dinheiro suficiente para pagar uma passagem, e anunciou que ia entrar em sociedade com Mr. Edison. Todo o mundo riu do rapaz, exceto o próprio Edison, que viu no queixo largo e no rosto determinado do jovem Barnes algo que nem os outros não viram. Conquanto naquele momento ele tivesse mais o aspecto de um vagabundo do que o de um futuro sócio do maior inventor do mundo. Barnes começou varrendo o chão nos escritórios de Edison. O que ele desejava era apenas uma chance para entrar na organização Edison. Daí em diante tornou-se um exemplo digno de ser dado por outros jovens que desejam colocar-se na vida. Barnes está hoje afastado da vida comercial, conquanto seja relativamente jovem, e passa a maior parte do seu tempo em duas belas casas, uma em Bradenton, Flórida, e a outra em Damariscotta, Maine. É multimilionário e feliz. Travei conhecimento com ele durante os primeiros tempos da sua associação com Edison. 146. Naquela época, Barnes possuía o maior e o mais caro guarda-roupa de que já ouvi falar. Tinha 30 ternos e nunca vestia a mesma roupa durante 2 dias. Além disso, as suas roupas eram caríssimas. Usava meias de $6 o par e as suas camisas e gravatas eram de qualidade finíssima. Quanto às gravatas, eram feitas especialmente, custando cada uma de $5 a $7. Um dia, por troça, pedi-lhe que me desse alguns dos 100 temos velhos. Ele me respondeu que não tinha uma única roupa da qual não precisasse. Deu-me, sobre a psicologia do vestuário, uma lição que sempre relembrarei com vantagens. Não tenho 31 ternos apenas pela impressão que isso poderia causar aos outros, tenho-os pela impressão que me causam a mim mesmo, disse-me ele. E passou a relembrar o dia em que se apresentou na fábrica de Edison pedindo um emprego.
Precisei, disse-me ele, fazer 2 vezes a volta do edifício até conseguir coragem para me apresentar, pois sabia que nem tinha mais o aspecto de um vagabundo do que de um empregado aceitável. Para andar bem vestido, um homem precisa ter pelo menos 10 ternos. Deve ter uma roupa diferente para cada dia da semana, uma casaca, um smoking para soirées, um fraque para solenidades durante o dia. Pode ser verdade, como disse um poeta conhecido, que a roupa não faz o homem, mas ninguém pode negar que o fato de andar bem vestido contribui bastante para o triunfo. O banco em que fazemos empréstimos está sempre pronto para nos fornecer dinheiro, mesmo que não o precisemos, conquanto que mostremos um ar próspero. Assim, quando se vai a um banco fazer um empréstimo, nunca se deve ir mal vestido ou mostrando indícios de pobreza, pois neste caso nada se conseguirá. Já tem acontecido que alguns homens chegassem ao auge das realizações quando influenciados pelo amor de uma mulher. Todos os tipos perigosos e suspeitos, os salteadores de estrada, os que se empenham em falsificações, etc., sempre usam entorpecentes, cocaína, morfina, etc., antes de entrar em ação. Mesmo aí há uma lição mostrando que em geral todos os homens necessitam de um estímulo artificial e provisório para os impelir a esforços maiores do que os que são necessários em geral no curso ordinário da vida. As pessoas que triunfam sempre descobrem os meios que lhes parecem melhor adaptados às suas necessidades e que podem produzir um estímulo capaz de os elevar ao auge dos empreendimentos. Edgar Allan Poe, segundo se diz, escreveu O Corvo quando se encontrava intoxicado. Oscar Wilde escreveu os seus poemas sob uma forma de estímulo que não pode ser descrita com propriedade, num curso como este. 147. Henry Ford, é essa uma opinião que admitimos ser apenas nossa, teve o seu verdadeiro início na vida graças ao amor da sua encantadora companheira. Foi ela quem o inspirou, quem lhe deu fé em si mesmo de modo a poder enfrentar e vencer adversidades que teriam arruinado qualquer homem comum. Esses incidentes são citados aqui como a prova de que homens que conseguiram altas realizações têm sempre, por acaso ou por desígnio próprio, descoberto meios de estimularem-se a si próprios, elevando-se a um alto grau de entusiasmo. O que foi dito nesta lição, por exemplo, facilita a compreensão do verdadeiro objetivo da lei do Mastermind, que é, principalmente, estimular todas as mentes que se aliam para a constituição de um Mastermind. Uma pessoa que vai para o trabalho de todos os dias com um espírito de desânimo, sem entusiasmo, está destinada ao fracasso. Nada pode salvá-la se não mudar de atitude e não aprender a estimular o seu espírito e seu corpo para elevar-se ao auge das realizações. Agora o leitor está pronto para iniciar a lição sobre o autocontrole, na qual observará um ponto vital relacionado com esta lição, da mesma maneira que ela, por sua vez, uma relação direta com as lições sobre um objetivo principal definido, confiança em si mesmo, iniciativa e liderança, imaginação. Os 7 Cavaleiros Fatais. Desde o nascimento até a morte, todo ser humano precisa combater esses inimigos. O nosso triunfo na vida será medido, em grande parte, pelo modo de dirigir o combate a estes terríveis cavaleiros. O pior inimigo do homem é aquele que se embosca no seu cérebro. Se pudéssemos nos ver como os outros nos veem, os inimigos que a nossa personalidade abriga poderiam ser descobertos e eliminados. Os 7 inimigos enumerados aqui são os mais comuns, e conseguem arremessar milhões de homens e mulheres no fracasso, sem nunca serem descobertos.
Analise-se o leitor cuidadosamente e veja a quantos, dentre os 7 cavaleiros, está dando abrigo. Se tais inimigos cavalgassem livremente, em cavalos reais, não seriam tão perigosos, pois poderiam ser cercados e postos fora de combate. Mas andam sem ser vistos, nas mentes humanas, e o fazem de maneira tão silenciosa e sutil que a maioria das pessoas nem se apercebe da sua presença. Bem à frente vem o mais perigoso e o mais comum desses cavaleiros. O leitor poderá considerar-se feliz se descobrir tal inimigo e proteger-se contra o mesmo. Esse cruel guerreiro, a intolerância, tem matado mais pessoas, destruído mais amizades, causado mais miséria, sofrimentos e guerras do que todos os outros 6 males que aparecem no desenho. 148. Este inimigo da humanidade fecha a mente humana, faz retroceder a razão, a lógica e os fatos. Se o leitor odeia aqueles cujo credo religioso é diferente do seu, pode estar certo de que o mais perigoso dos 7 cavaleiros fatais cavalga ainda no seu espírito. Em seguida, vemos a vingança e a avareza. Esses 2 males sempre andam lado a lado. Encontrando-se um, pode-se ler a certeza de que o outro está perto. A avareza deforma de tal maneira o cérebro do indivíduo que ele desejaria poder construir um muro em torno da terra e conservar o resto da humanidade do lado de fora. É o inimigo que leva o homem a acumular milhões de que não necessita e que nunca poderá gastar. É o inimigo que faz com que um homem tire até a última gota de sangue do seu semelhante. E graças à vingança, que anda sempre lado a lado com a avareza, o infeliz que abriga no cérebro esses gêmeos cruéis não se satisfaz com arrebatar os bens materiais dos seus semelhantes, quer destruir também a sua reputação. A avareza e a vingança se postam nas encruzilhadas da vida e atiram na miséria e no fracasso inúmeras pessoas que poderiam trilhar a estrada do triunfo. Assim, deve ser um dos objetivos do leitor não permitir que eles o assaltem, quando se aproximar de uma dessas encruzilhadas. Tanto os indivíduos como as nações declinam rapidamente logo que a avareza e a inveja se instalam na mente dos que dominam. Voltemos agora a atenção para 2 outros gêmeos de destruição, o egoísmo e suspeita. Observemos que bem eles andam lado a lado. Não há esperança de triunfo para a pessoa que sofre de amor próprio demasiado ou de falta de confiança nos outros. A vingança é uma espada nua, que não tem punho nem guarda. Saberás usar esta espada de Deus? Pegá-la com firmeza. Quanto mais apertares a lâmina, mais o golpe será mortal. Na tua própria mão fará um talho profundo o teu sangue que avermelha o aço, e depois de desfechado o golpe, quando a lâmina das tuas mãos cair, em vez do coração do inimigo é o teu que lhe servirá de bainha. Se não temos confiança nas outras pessoas, não temos também em nós a semente do triunfo. A suspeita é um germe prolífico. Se consegue germinar, multiplica-se rapidamente, até não deixar mais lugar para a confiança. Sem fé, nenhum homem poderá desfrutar um triunfo permanente. Por toda a Bíblia, como um clarão, passa o apelo à fé. Antes que a civilização se perdesse numa corrida louca pelo dinheiro, os homens compreendiam o poder da fé. Porque na verdade vos digo, se tiverdes ré, podeis dizer a uma montanha, transporta-te para além, e ela se transportará. Com fé, nada vos será impossível. 149. Se quisermos adquirir poder, cultivemos a fé na humanidade.
Onde existe a suspeita nasce o egoísmo. Interessete-nos pelos outros, e ficaremos logo tão absorvidos que não teremos tempo para ceder ao egoísmo. O homem que pode esquecer a si mesmo, quando empenhado em servir os outros, jamais é vítima da suspeita. Estudemos os que nos cercam e veremos que aqueles que nufrem suspeita e egoísmo raramente conseguem êxito na vida. Na retaguarda desse grupo de cavaleiros fatais, vemos ainda o ciúme, um outro, cujo nome foi omitido de propósito. Cada leitor deste curso deve fazer um exame de consciência e dar ao sétimo inimigo o nome que achar mais conveniente. Alguns o chamarão desonestidade. Outros o chamarão protelação. Alguns terão a coragem de chamá-lo desejo sexual descontrolado. Ponha o leitor o nome que quiser, mas não deixe de batizá-lo. Talvez a sua imaginação dê um nome adequado a esse companheiro do ciúme. Encontrará talvez mais facilidade para dar um nome a este cavaleiro, se souber que ele representa uma forma de loucura conhecida como demência precoce. Verá que o ciúme vem logo depois da suspeita. Alguns dos que nos leem dirão que ciúme e suspeita deviam viajar lado a lado, pois um sempre conduz o outro. O ciúme é a forma mais comum de insanidade mental. Atinge tanto os homens como as mulheres, algumas vezes tem uma causa justa, porém a maioria das vezes é injustificado. Este cavaleiro fatídico é um dos que proporcionam mais casos de divórcio. Mas não procure o leitor enganar-se. Talvez faça parte das vítimas, o objetivo deste artigo é ajudá-lo a ver em que classe se encontra. Se é uma vítima da miséria, do fracasso e da pobreza, em qualquer das suas formas, não tenha dúvida de que descobrirá, instalado no seu cérebro. Não se engane. Aqueles que têm tudo o que querem, inclusive felicidade e boa saúde, já afastaram do seu caminho estes 7 cavaleiros. N.H. O dia de ontem é apenas um sonho. O dia de amanhã uma simples visão. Mas o dia de hoje bem vivido faz de cada dia passado 150. Um sonho de felicidade. E de cada dia futuro uma visão de esperança. Sejamos, pois, cuidadosos com o dia presente. Do sânscrito. Uma das coisas mais valiosas que alguém pode aprender na vida é a arte de pôr em prática os conhecimentos e as experiências dos outros. Lição 8ª. Autocontrole. Querer é poder. Passemos agora a estudar o autocontrole, isto é, o controle de si mesmo, por meio do qual podemos dirigir o nosso entusiasmo para fins construtivos. Sem autocontrole, o entusiasmo se assemelha à luz do raio, pode atingir um ponto qualquer, pode destruir vidas e propriedades. O entusiasmo é a qualidade vital que desperta o indivíduo para a ação, ao passo que o autocontrole é o fiel da balança que dirige a ação, de modo que seja sempre construtora, e nunca destruidora. Para ser uma pessoa equilibrada, é preciso que se tenha entusiasmo e autocontrole em igualdade de condições. 151.
É com trema fato indiscutível que a maioria das infelicidades humanas se origina da falta de autocontrole. As Santas Escrituras estão cheias de advertências em apoio do autocontrole, insistem até mesmo para que amemos os nossos inimigos e perdoemos as ofensas. A lei da não resistências J passa por toda a Bíblia como um clarão. Por exemplo, estudemos as características de Abraão. Lincoln. Nas suas horas mais difíceis, Lincoln exerceu a paciência, o equilíbrio e o autocontrole. Estas foram algumas das características que fizeram dele um grande homem. Lincoln encontrou deslealdade em alguns membros do seu gabinete, mas pelo simples motivo de que essas deslealdades eram para com ele, pessoalmente, e porque os que se mostravam desleais tinham contudo qualidades que os tornavam úteis à pátria, Lincoln soube dominar-se e esquecer as suas falsidades. Numa linguagem mais forte do que polida, Billy Sunday exclamou uma vez do púlpito: há algo do infernal no homem que está sempre procurando humilhar os outros. Com certeza, ao ouvir tal afirmativa, o demônio gritou: Amém, irmão. Entretanto, o autocontrole se tornou um fator importante neste curso de leitura sobre a lei do triunfo, não somente porque com a sua falta causa sérios danos aos que se tornam vítimas dela, como também porque aqueles que não o exercem perdem uma grande força, indispensável na luta pela consecução do objetivo principal definido. Adquire então uma concepção perfeita da filosofia encerrada na frase seguinte: quando os deuses querem destruir um homem, primeiro enlouquecem. Ao mesmo tempo, adquiri também uma compreensão maior da lei de não resistência. Encontrei mais facilidade para interpretar várias passagens da Bíblia, relacionadas com essa lei. A falta de autocontrole é uma das fraquezas que mais prejudicam a média dos vendedores. Às vezes acontece que o freguês diz algo de desagradável ao vendedor e se este não é dotado de autocontrole responderá com violência, tornando-se então impossível realizar qualquer negócio. Na prática da advocacia tenho por vezes observado um truque muito inteligente empregado pelos advogados sempre que desejam obter uma declaração de uma testemunha contrária, que responde a todas as perguntas com o proverbial, não me lembro, ou não sei. Quando tudo falha, o advogado procura irritar a teste. Nesse estado de espírito é fácil fazer com que a mesma perca o autocontrole e faça declarações que não faria, se conservasse a sua calma. Muitas pessoas passam a vida inteira a procurar tempestades e complicações. Em geral, as pessoas encontram o que procuram. Os homens que sabem dominar-se geralmente se tornam senhores de um cargo, seja ele qual for. Não há dúvida de que todas as pessoas que se descuidam de exercer o controle pessoal desperdiçam oportunidades, inconscientemente. 152